de luz, nascido amor. Nós temos hoje um tema bastante complexo, bastante difícil, porque devemos lembrar que há muitas nuances neste tema, né? Não podemos cair aqui no excesso de rigorismo, nem no laxismo, né, de tudo pode. A questão dos vícios e da obsessão é uma questão muito bem estudada na doutrina espírita. Nós temos, desde os tempos da codificação, nós já vemos, já percebemos, né, nos estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e em textos como a Carne é Fraca, por exemplo, que encontramos, né, no Obras Póstumas, nós vamos ver, eh, nós vamos ver esta, esta análise que já é feita por Allan Kardec sobre a questão. E nós podemos, a partir daí, lembrar igualmente das obras de André Luiz, nós podemos, que tem estudos vastíssimos a respeito do assunto. Nós sabemos igualmente que temos na literatura espírita, né, textos como As Máscaras da Obsessão, de Dona Marlene Nobre, que faz um belo resumo, o texto, o Perispírito, do Dr. Zalmino Zimmermann, que tem um capítulo só sobre isso. Então, nós temos uma literatura bastante vasta e complexa, porque nós, seres humanos, não é complexa só na questão do ponto de vista moral, ela é complexa mesmo do ponto de vista científico e biológico, porque nós, seres humanos, somos trinitários, digamos assim, né? Somos uma alma, temos um corpo espiritual, o perispírito, e habitamos temporariamente um corpo físico, que há uma comunhão intensa entre estes três níveis de realidade. E nós sabemos que tudo aquilo que fazemos durante a nossa vida física se registra como um registro magnético no nosso perispírito, né, como uma informação registrada. É muito interessante, porque ao longo da vida isso acontece, né, nós vamos registrando as informações das nossas vivências. E é por isso que nós podemos aprender, evoluir. De geração em geração as coisas evoluem. E nós temos a impressão de que os espíritos que nascem, né, hoje são mais avançados do que aqueles que viveram antes. Não é regra, obviamente, mas na média nós podemos dizer isso. Então, a questão dos vícios e da obsessão é algo complexo, porque nós temos dois corpos, né, envolvidos, mais uma consciência. Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, e nós temos a nossa individualidade espiritual, a nossa consciência. Nós sabemos que a obsessão é a ação, né, dos espíritos inferiores sobre nós, que pode variar de uma influência leve, que nos cria um desconforto, um incômodo, até possessões que levam a pessoa a situações de grande sofrimento, né, e de muita dor. Nós temos as fascinações, nós temos aquilo que André Luiz chama, né, de as obsessões sutis, as influenciações sutis, aquelas que muitas vezes nós não vamos nem notar, porque passam, né, sob o radar da nossa percepção. Não percebemos, não nos damos conta que estamos sendo influenciados, e André Luiz, inclusive, faz uma lista, de itens no livro Estude Viva, dizendo para tomarmos cuidado com irritações repentinas ou repetitivas, com crises emocionais, crises de choro repentinas,
estados emocionais nos quais nos sentimos vítimas e culpamos os outros. Nós temos uma série de sintomas, né, irritação, pensamentos recorrentes, né, nós nunca nos damos conta, né, da importância do pensamento, emoções negativas com relação a situações ou pessoas. Tudo isto pode envolver aspectos obsessivos. Nós lembramos que nosso Divino Mestre nos havia recomendado a oração constante e a vigilância. Orai e vigiai, né? E o apóstolo Paulo dirá, orai em todo o tempo. Né? Como se ele também tivesse recebido a pergunta, né? Simão pergunta a Jesus, quanto devemos perdoar? Provavelmente alguém perguntou a Paulo, quanto devemos orar, né, e vigiar? E Paulo dirá, em todo o tempo. Então, nós vemos que estas questões são questões fundamentais para a nossa saúde física e espiritual. Nós lembramos que André Luiz diz nesse texto do Estude Viva que estas obsessões sutis passam despercebidas pela maioria das pessoas e são uma verdadeira epidemia, porque influenciam a vida das pessoas, envenenam as vidas das pessoas e nós não nos damos conta. E o processo obsessivo, ele se passa, né, basta imaginar o que acontece com uma família que a mãe está obsedada, ou um filho, ou o pai. A vida da família vira um tormento, aquela pessoa está sempre irritada, sempre agressiva, sempre explosiva, né? Ela se torna alguém intratável, ou se fecha em si mesma, não conversa mais com ninguém, não fala com ninguém, não aceita ajuda, então se isola. E isso tudo pode ser, né, processos obsessivos. Então, tomemos muito cuidado e reflitamos com carinho a respeito do assunto. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.